Avisa aos navegantes, né? Bem-vindos à nossa nave. Né? Aqui na nossa nave, o bate-papo rola solto, tá? Fofoca cósmica também. Então, vamos sim fazer bate-bola. Convidado vai falar. Nós também vamos falar e pitacar do jeito que a gente gosta, porque a gente fala muito mesmo, tá? Vocês que conhecem a gente sabem como é que é. Então, sim, amamos conversar, trocar ideias, e aqui é a casinha para a gente ser assim, para sermos autênticas, porque é disso que a gente gosta, e é isso que a gente preza, e a nossa missão é essa, né? Então... E, além do mais, foi isso que a gente combinou com o nosso convidado, tá? Ele disse que não queria ficar no monólogo, não queria entrevista, ele queria bate-papo. Por isso que a gente já colocou, é um bate-papo, tá? Então, assim, a Márcia botou a mãozinha, a chinelada, porque é disso que a gente gosta. Juntas fica melhor ainda, fica? Né? Nós temos a força. Isso. Então, sem mais delongas, vamos chamar o G? Vamos chamar o G. Tcharam! Abre o microfone do G, senão o Cotedinho não vai conseguir falar. Esse teu mouse louco. Vamos abrir. O mouse louco. Deixa que eu abra aqui no mouse louco. Peraí, não abri. Abre. Agora foi. Boa noite, G! Olá, boa noite. Estão me ouvindo agora? Perfeito. Perfeitinho. Legal, legal. Boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa casinha. Espero que seja a primeira de várias. Exatamente. Então, estamos aqui trazendo o G para conversar com a gente. Vocês vão ver o que tem de conteúdo para falar aqui. O som tá baixo? Som de quem? Eu vou aumentar aqui. Isso. É o nosso, deve ser. Tá, para mim, eu estou ouvindo vocês muito bem. Tá, eu vou aumentar um pouquinho, porque o microfone aqui tem que ficar mais ou menos no... Ó, aí. Vai ficar... Vocês digam agora para a gente ver se melhorou. Tá melhor o som? Falem aí para a gente no chat se o som tá melhor agora. Como a gente está sem o fone, a gente está com o computador aberto para as duas falarem. E aí, gente, dê um feedback aí, deem um feedback para ver se o som tá legal. De minha parte aqui tá ótimo. De vocês. Vamos continuar, então. Acho que... Tá. Então, o G, ele tem um blog, né? Ele vai se apresentar melhor aí para vocês. E o discurso dele é muito similar ao que a gente fala. Olha, ele está com a plaquinha dele ali, ó. Né? Leitura interessantíssima, daquilo que a gente mais gosta, dos fatos conspiratórios, constipatórios, do jeito que a gente gosta de falar, né? E, assim, faz um trabalho muito interessante, alinhado com o pensamento, tanto nosso quanto de outras pessoas também, que ressoam muito com o nosso discurso, né? Ainda está baixo. Tá, então, peraí que eu vou aumentar mais um cadinho. A gente vai fazendo ao vivo. Então, eu vou baixar o meu aqui, porque está ficando alto. É o volume que ele fica legal aqui, ó. Não, estava no 129, daquela vez que estava altão. Pronto. Agora vocês digam se está melhor. Melhorou, Inês? Vamos que vamos. Então, onde é que eu estava que eu me perdi? Eu estou em rotação 28. A gente estava dizendo que o G tem um blog. Isso. Que trata de temas bastante conspiratórios, constipatórios, bem a nossa carinha. Tá? Então, assim, para vocês verem que não é a gente que está falando, a gente vai trazer gente que fala coisas que a gente fala, para nos dar credibilidade também, né? Sim. Querem um culpado, né? Isso. Mais ou menos isso. E eu não sei se vocês perceberam, nós estamos mudando o nome do canal. A abertura deu para vocês darem uma olhadinha, mas a gente vai passar a abertura também aqui no meio da live, para vocês darem uma olhadinha, porque sim, o canal agora está mudando de nome e estamos chamando agora o canal de Expand. Expanda-se. Tá? Essa é a nova identidade das meninas das maricotas. Como vocês sabem, a Tatá está tomando o rumo single, né? No canal dela, fazendo um trabalho magnífico. Né? Essa questão do fuso horário aí acabou atrapalhando muito. Nós conseguimos conciliar o nosso trabalho, né? Mas as três estão juntas aqui no físico e no etérico. Né? Beijo, Tatá. E, assim, ela virá aqui na casinha
que sempre vai ser dela também, né, a falar com vocês. Mas a gente vai dar sequência e é bom que vocês vão ficar com mais possibilidades de mais lives para ver. Isso. Né? Isso que é o mais interessante. Ai, que bom, a Inês amou o novo meu. Pois é. A gente também. Vamos deixar o G falar um pouquinho sobre o blog. G, conta um pouco para a gente como é que foi essa trajetória antes da gente começar a falar dos assuntos polêmicos, né? O que te levou a escrever isso? Como é que você começou essa empreitada também de virar mensageiro aí, né? Das coisas que estão por vir, né? Aliás, estão por vir, não, já chegaram. Que estão aqui já. Que já estão aqui, né? Tá certo. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês, né, a oportunidade que vocês estão me dando aqui pelo convite. Realmente achei muito legal e me sinto ainda honrado, mais ainda, de ser o primeiro convidado na nova nave de vocês aí. Bem legal isso. A minha trajetória como escritor começou há não muito tempo atrás. Eu sempre quis escrever desde pequeno, né, e eu sempre fui um questionador da realidade, da vida, das coisas, da religião, dos UFO, dos ET, da espiritualidade. Eu sempre procurei muito essas respostas. E você sabe, né, como é difícil de achar isso, né? Porque o nosso mundo ele é feito de muitas coisas que não são reais, então a gente acaba ficando perdido nesse meio tempo, no meio de tudo isso. Né? Então, a minha trajetória de escritor começou por causa disso. Primeiro, pela vontade que eu tinha de escrever, e segundo, o assunto, né, para escrever, que é sobre o que eu escrevo, que foi botar os meus grilos para fora, por isso o grilo pensante. Fui procurar o nome estava disponível, daí eu usei. Que foi justamente para conseguir canalizar essas informações que eu ia juntando ao longo do tempo e que não adiantava compartilhar. Eu via, né? Minha primeira tentativa foram as redes sociais, lógico, né? A gente tem lá o Facebook, tem o Instagram, tem o que for, Twitter. E, coloca uma coisa disso lá, não dá ibope nenhum, ninguém curte, coloca uma bobagem, dá 5.000 visualizações. Então, eu vi que não era por ali. Aí então, veio a ideia de escrever meu primeiro livro, né? Antes ainda de começar dessas teorias constipatórias em escrever, eu publiquei um primeiro livro, né, que foi contando as minhas aventuras de quando eu vivi fora, nos Estados Unidos. Vivi por 3 anos, de início de 90 a final de 92, já tem bastante tempo isso. Só que muito tempo depois disso que eu acabei, né, colocando isso no papel, justamente pela vontade que eu tinha de escrever. Aí, depois desse primeiro livro, e a cabeça continuou pensando, eu tinha, né, essas ideias todas, e eu queria continuar escrevendo, mas eu não sabia sobre o que escrever. E eu não me sentia, né, eu nunca fui, né, ninguém assim ligado à espiritualidade, à ufologia, à religião, a nada disso. Sempre fui religioso, na verdade. Né, eu nasci numa influência católica, mas logo novo eu já vi que aquilo não era para mim. Então, eu não sabia sobre o que escrever. E sobre essas coisas, que na verdade era sobre o que eu queria escrever, eu não me sentia assim, né, uma pessoa que pudesse do nada chegar e começar a falar essas coisas. Mas aí eu não sabia sobre o que escrever, eu pensei, vai ser isso aí mesmo. Aí comecei a botar no papel ideias que eu já tinha, né, já tinha muita informação, eu pesquiso já há muito tempo. E saiu o primeiro livro, que foi A Hora de Acordar, eu lancei no início de 2021. Que o mundo entrou numa convulsão a partir de 2020, né? E muita coisa começou a brotar na superfície. Muita coisa que antes muita gente não via começaram a aparecer na superfície. E eu pensei, esse é o momento. Então, vou aproveitar essa onda e vou também colocar minha colher nesse angu aí. E lancei o livro. Escrevi rapidinho, porque eu já tinha muitas das informações. Foi só mais ou menos compilar, colocar as informações, organizar. E lancei o livro, então, lá na plataforma da Amazon, né? Amazon eBooks. Então, o nome do livro é Hora de Acordar. Foi a minha segunda aventura literária. E a partir dessa aventura literária que a vontade continuou. Eu gostei muito da experiência, adorei escrever, era o que eu queria, sempre quis escrever, agora que eu estou me sentindo maduro para escrever, o que eu vou escrever? Aí pensei em outro livro. Vou até confessar para vocês.
eu comecei a escrever, isso eu não tinha falado aqui ainda, eu comecei a escrever um segundo livro, um terceiro livro, na verdade, e ele morreu na praia. Morreu na praia porque o nome do livro, inclusive, isso é uma história que eu nunca contei, vamos lá. O nome do livro seria do Neandertal à Era Digital. E daí foi pesquisando para escrever este livro, porque eu vi assim, pô, como é que a humanidade vem desde lá, né, do tempo que começou a humanidade, sabe-se lá quando é que foi, veio praticamente assim, engatinhando sem tecnologia nenhuma, e aí, de repente, nos últimos 200 anos, o negócio fluiu da forma como fluiu, nós chegamos aqui, nesses últimos 50 anos, né, ou 60 ou 70, que seja, se a gente contar da exploração espacial, então, aí 80 anos, aí, de repente, virou isso. Então, isso eu pensava muito, e aí, então, se eu vou começar a escrever um livro sobre isso, comecei a pesquisar, cheguei a escrever, botei no papel com umas 40 páginas, eu acho. Só que daí eu comecei a descobrir as coisas que eu acabei botando, que hoje estão no blog, né? Isso foi depois do É Hora de Acordar. Seria o terceiro, né? Uhum. Eu comecei a descobrir toda essa constipação mundial aí, né? Que eu já via falar, conhecia, mas daí eu comecei a seguir alguns canais, comecei a ver informação e eu comecei a coçar a cabeça. Quer saber? Eu acho que vou ter que mudar de rumo. E daí o Neandertal, a Era Digital, morreu e eu fui para outro rumo. Aí, justamente para dar mais dinâmica, ao invés de escrever um outro livro, me veio a ideia do blog, justamente porque eu pensei, pô, tem muita coisa para escrever. Um livro, além de ser uma coisa engessada, eu vou escrever sobre um determinado assunto, publicar, e depois eu vou ter que inventar um outro livro para escrever de novo. Então, o blog foi por causa disso mesmo, e deu, para mim, pessoalmente, deu super certo. Né? Já são esse quadrinho aqui atrás. Esse quadrinho aqui atrás é o comemorativo dos meus 100 artigos publicados. São 2 anos e meio, já um pouquinho mais, eu acho. Parabéns. Mais ou menos isso. Legal. E é isso. Então, minha história, basicamente, resumidamente, é essa. Só vontade de escrever mesmo. E os assuntos é fruto de estudo. Tá? Eu não sou contatado, eu não sou médium, eu não tenho nenhuma fonte extra, é só estudo, debruçar. Sigo os canais que quase todo mundo aí segue também. Só que um diferencial meu talvez seja, que não é meu, é de muita gente também, é que eu leio muito. Tá? Eu acabei desenvolvendo aí, nos últimos 3 anos mesmo, eu estou devorando livros, e daí se vem muito conhecimento. Né? Então, isso me dá muito amparo ali na hora de escrever também. Então, mais ou menos isso, meninas. Mas vai seguindo aquela trilhinha de migalhas, né? Que eles deixam no caminho e a gente vai juntando e vai chegando, vai achando o fio da meada, por aí. E essa trilha é tão longa, esse fio é tão longo. Quanto mais você puxa, mais vem. Que bem isso. É bem interessante, gente. Uma coisa que nós olhamos lá no blog do G foi que um dos canais que ele indica, nossa, isso, olha, gratidão, é o canal aqui das Maricotas. Então, poxa vida. Tá lá em cima. Então, é muito legal. Né? É em ordem de qualidade, mais ou menos. Fora o meu que tá lá, porque é infiltrado mesmo. Você vai ficar se achando. Ai, meu Deus. Olha só a Cris aqui, ó. Adorou a live desse convidado no canal do Flávio Vale. Nós também. Aí. Por isso que a gente foi lá buscar ele. Foi a minha estreia, né? Exato. Isso aí. E foi muito bem para a estreia, viu? Valeu. Vocês vão ver que a gente vai pensar. O G tem muitos artigos, então o que a gente pensou para trazer aqui, até porque a gente fala pouco, né? Foram os últimos artigos que ele publicou, que estão interessantíssimos, então assim, já vai dar um gostinho de quero mais para que vocês acessem o blog do G e comecem a seguir, porque vale muito a pena, é um trabalho muito sério, né? É um trabalho desenvolvido, né? com essa mesma premissa, como já havia falado, nossa, aqui de pensamento, né? Então, assim, nesse momento, nada melhor do que a gente filtrar a informação, do que a gente pegar realmente pessoas que estão voltadas e comprometidas com a verdade, com a seriedade do trabalho, e é por isso que a gente também está fazendo... Tudo converge, né? Essa mudança do canal, essa mudança do nome, e nós vamos
ampliar aí muitos assuntos para vocês, trazer o nosso trabalho de visão extradimensional, entrou aí na abertura, porque está na hora da gente revelar aquilo que nós podemos falar nessa palavra, canalizamos, né? Por que não? É aquilo que a gente acessa, né? Só que o importante, até com relação a tudo que o G vai falar aqui com a gente, o importante para vocês e que a gente vai deixar sempre claro, e essa é a premissa minha e da Anne, e eu posso falar por nós duas aqui, irmãs que nós somos, sempre trazer aquilo em que nós acreditamos, mas que vocês também filtrem. Não vai ser verdade absoluta nunca. Primeiro que sabemos que as linhas temporais são dançantes. Segundo que sim, não existe 100% de verdade em nada. Então, tudo que a gente traz aqui, é importante que vocês filtrem, tá? Principalmente com relação a canalizações ou a intuições. E nós vamos sempre nos colocar aqui dizendo que a gente erra, voltando atrás do que a gente fala, porque isso é muito importante, né? Para não deixar aquilo como verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. Tá? Então, isso é muito importante, porque sim, sempre tivemos esse cuidado de trazer as nossas vivências e também não nos era permitido muita coisa. Essa permissão está sendo aberta agora porque está no momento da gente fazer isso, mas com a vírgulazinha até a página 2, com vocês cientes de que sim, a gente pode errar, tá? A gente vai dividir e compartilhar com vocês porque a nossa missão é essa. Tá? Escolhemos estar na linha de frente de batalha, isso, né? O peito não está aberto porque a gente está aqui escudada e escoltada. Ninguém está de peito aberto aqui, ainda mais nesse momento. E é isso. Vamos seguir com o primeiro assunto, que é bem interessante. Deixa eu falar um pouquinho, fazer uma pergunta antes da gente entrar no blog, ver qual é a percepção do G pelas análises que ele tem visto, que ele tem estudado, a respeito, assim, do momento atual, né? Qual é a tua percepção? Para onde a gente está indo? O que vem por aí? O que vem pela frente? Olha, Dani, eu acho que isso aí até não sei... Hein? Até não sei se já não entra no primeiro assunto, porque um dos artigos que vocês selecionaram ali, que foram os 2 últimos, né? É justamente isso, 2024, uma estrada e os raios e o tempo fechado em cima, né? Isso, esse é o segundo artigo, né? Vamos mostrar o blog? Bora? Deixa eu puxar aqui o blog para vocês, a gente vai adicionar aqui o blog. Vamos mostrar na tela aqui? Enquanto isso eu vou falando, né? Isso. Olha aí que coisa mais linda. Então, quem não gosta do cinema, pessoal, né? Isso. Aqui está o blog, tá? De repente, bota na página inicial, voltar, porque aqui já está no primeiro artigo. Sim, colocar aqui no home. Isso. Então, está aqui o blog do G, tá? E, gente, o que tem de conteúdo aqui não é pouca coisa, tá? A gente andou dando uma brincada e pirou. Porque, assim, nossa, a gente não vai conseguir falar mais de 2 ou 3 artigos, porque, né, você sabe que a gente fala pouco, né? Vou rolar a barra aqui, ó. Eu posso só dar um adendo aí? Pode, à vontade. Fica à vontade. Não são só meus artigos que tem aí, tá? Tem ali em cima, vocês vão ver as páginas, tem uma página de biblioteca, que é onde eu publico tudo quanto é coisa que eu vou descobrindo e lendo, eu vou colocando ali. Praticamente tudo que está ali eu li, nem tudo, vou admitir, não deu para ler tudo ainda, tem coisa na fila. Tem coisa que eu leio que eu não posso colocar ali, também tem isso. E tem também a aba de notícias. Tá? A aba de notícias, eu vou fazendo um apanhado dos canais alternativos de notícias, justamente os que vão mostrando aquilo que a mainstream media não mostra, né? A mídia dominante. Então, para mostrar o que está acontecendo no mundo, além do que desse discurso ensaiado que é só, né, para iludir todo mundo, levar todo mundo correndo para dentro do curral. Então, quer dizer, o meu blog não é só o que eu escrevo, né? Eu publico muita coisa aí que é justamente para a ideia de disseminar informação, né? Isso aí. E vocês vão ver, pessoal, que tem várias coisas que estão escritas aqui no blog do G que a gente não vai conseguir falar aqui, que a gente não vai conseguir ler, né? Porque, assim, você sabe que essa plataforma aqui tem aquela, como é que a gente chama?
Aquele bloco, né? Com certas coisas, e senão a gente vai tomar aquele strike bonito. São as tais das diretrizes da comunidade. Exatamente. Né? É o The Wall, isso aí. Isso aí. Então, aqui, ó, esses artigos aqui, pelo que vocês podem ver, inclusive eles estão aqui logo no início do blog do G. O primeiro é Vamos Falar de Cinema. O segundo é Hora de Olhar para Dentro. E a gente ainda tem aqui, ó, o terceiro, A Sórdida Realidade dos Filmes Matrix. Então, são 3 assuntos super polêmicos que dão pano mais do que para manga e que a gente quer, sim, eu acho que não vai dar tempo, até pela profundidade do assunto, de abordar todos 3, mas a gente vai tentar aqui com o G. Acho que a gente pode começar que a gente ia falar dos 99. Né? A gente vai deixar o G à vontade para ele abordar o tema que ele preferia agora, de primeira, né? Primeiro chute da bola aí. E a gente vai pitacando aqui, de acordo com o que ele vai falando. Então, vamos deixar... Deixa eu remover aqui para deixar o G. Vamos deixar o G à vontade. Desses 3 aí, como é que a gente começa, G? Manda. Vocês é quem manda. Eu tô de convidado aqui, mas como a Anne fez essa pergunta, né? Qual a minha percepção porque está vindo? Ele fecha com aquele artigo ali, A Hora de Olhar para Dentro. Né? Então, pronto. Podemos começar por aí, então? Tá. Com certeza. O título do artigo. Por que eu escolhi esse título? Eu gosto de fazer os títulos dos artigos justamente o mais sugestivos possível, né? É hora de olhar para dentro. Eu acho que a própria... E eu gosto de usar essas imagens também, que as imagens, quando você só escreve e não põe uma imagem, fica pela imaginação da pessoa. Quando você põe a imagem, você induz a pessoa, né, aquela vibe que você está pensando. Então, quer dizer, pelo que está todo mundo falando, essa turma toda que está na barra lateral ali do blog, que um monte de gente segue, tem muita gente falando, né? E eu venho escrevendo sobre isso há quase 3 anos já também, e tem sido praticamente uma receita de bolo, aquilo que a gente falava 3 anos atrás, que eu ouvia 3 anos atrás e comecei a também falar que nem um papagaio, só repetindo o que todo mundo falava, vem vindo acontecendo, né? Praticamente da forma como foi dito, né? Algumas coisas não deram um efeito tão profundo, porque parece, né, que já há aí uma resistência conseguindo fazer os seus golzinhos também, mas as previsões que esse povo todo fala para 2024 é que o circo vai começar a pegar fogo, né? Então, por isso eu achei interessante colocar dessa forma, abordar e dizer que é hora de olhar para dentro, porque na hora que o caos se instala em torno da gente, se a gente não tiver um equilíbrio interior para fazer essa travessia, mas ileso, muita gente não consegue chegar, né? Então, por isso que a gente tem que olhar para dentro, né? Então, falando um pouquinho aí do artigo, eu vou falando e vocês, por favor, me interrompam quando achar necessário. Perfeito. Esse artigo eu faço primeiro assim uma rápida retrospectiva do que foi falado e que aconteceu de acordo com como foi falado, né? E que por isso mesmo, então, a gente deve acreditar que o que está sendo falado hoje também deverá, né, seguir. Há 2 anos e meio atrás, não, menos tempo, 1 ano e pouco atrás, que eu coloquei artigos já falando que estouraria essa G, aí tinha gente nas redes sociais que me refutava, não, tá louco, não, hoje o mundo não tem mais, jamais isso iria acontecer. O que nós temos hoje? Então, todos esses... Troca. Não, é que a gente está... Pronto. É muita mão mexendo aqui. Pois é. Vai lá, manda. Então a ideia desse artigo é justamente essa. Mais uma vez, né, tentar abrir os olhos das pessoas para dizer, olha, chacoalhar assim, né? Pessoas dizer assim, acorda, bicho, acorda, porque não tem mais tempo. Né? O fogo está ali, está chegando já na porta do circo, e a hora que pegar no todo do circo aí já era, vai ser um corre danado. Então eu até comentei um dia desse com um amigo, ou isso tudo que a gente está vivendo é uma grande ilusão e nada disso vai acontecer, ou o circo vai pegar fogo. Eu não consigo ver outra alternativa para o que está vindo aí. Então, o que significa pegar fogo?
né? Dando sequência ainda no que a gente falou no artigo, que eu falei no artigo ali. Significa que mais catalisadores dos que estão programados, eles deverão colocar atropeladamente, porque parece que aquele comando deles já não está mais dando as cartas como era para dar, então eles estão se atropelando, então eles vão colocar os pés pelas mãos, tentar fazer catalisadores, aplicar certos catalisadores, fala-se aí no cyberataque, fala-se aí, né, estão falando tanto nessa doença X agora, que eu tenho até a cura, mas não tenho a doença ainda. Então, a própria G que está encostando aí, eles estão fazendo de tudo para aumentar essa G e espalhar por tudo quanto é lado. É a tal do controle do alimento, é a tal das mudanças climáticas, dessa farsa. Opa, não é para falar. Então, que esse é o momento da gente, então, né, aprender que o caminho é interno, que nenhum salvador vai vir aqui nos salvar, né, que a gente tem que entender que tudo depende da gente, depende da nossa energia, da nossa vibração, e a partir daí, que aconteça o que acontecer, se a gente estiver de bem consigo mesmo, com a vibração em uma frequência alta, boa, a gente vai estar sempre bem encaminhado, não importa o que acontece. Então, essa aqui é a mensagem desse artigo aí. Ótimo. E é interessante esse posicionamento, né, Gê? Porque, assim, ao que tudo indica, vai piorar. Né? A nível de 3D, né, aquilo que a gente vê, que a gente sente, que a gente palpa, vai ficar ruim. Tá? Lembrem que desde 2020 a gente está afundando cada vez mais nas crises. Crise, e essa é a intenção. Tá? Então, a gente está vendo, assim, em termos de geopolítica, está cheio de canal fazendo análise geopolítica, essa geopolítica 3D aqui, mostrando que a coisa está ficando engraçada, né, que a gente está tendo alguns movimentos bélicos que não eram antecipados, quer dizer, a gente antecipava, né? Mas estão indo para um rumo que não se acreditava. Impressionado que... E aí até eu e a Edinho, a gente estava conversando hoje, que há pouco tempo atrás a gente trouxe aquela live falando sobre as previsões profecias do Pátrio Oliveira. Sim. E ele falava da última informação que ele recebeu, né, que foi sobre o que iria começar em outubro. Algo iria começar em outubro, que ia se estender, iria afetar o globo inteiro, que de início ninguém ia perceber que aquilo tinha um impacto tão grande, e a gente está vendo as coisas escalando nesse sentido, né? Então, começa com alguns ataques acidentais, algumas coisas que não ficam bem explicadas, mas está tendo movimentação de tropas, e a gente estava agora de tarde assistindo o Redacted, que Sim. é um jornal alternativo justamente para fugir daquilo da grande mídia controlada, né? E eles falando sobre uma guerra que os Estados Unidos já decidiram que vão fazer contra o Irã. Vão emplacar. Né? Só não está definido quando. Exatamente. Né? Então, assim, a gente está andando nesse rumo, né? E uma coisa desse nível, obviamente, no mundo globalizado como a gente vive, tem impactos que afetam a todos nós, né? E essa é uma das perninhas dessa cadeira, né? Né? É um dos botõezinhos do painel, na verdade. Painelzão. Então, as informações que a gente tem recebido de outras fontes também dizem assim, eles estão apertando todos os botõezinhos disponíveis, porque eles estão com muita pressa. Sim. Muita pressa. Exato. Tá? Então, a gente tem que ficar alerta. Tá, e aí? Aí vocês vão me dizer, tá, e aí, eu sei disso tudo, o que eu posso fazer contra isso? Nada. Né? Construir um bunker? Né? A gente não tem como fazer. E aqui, o que nós sempre trazemos aqui? E esse título que você traz, né? Que é justamente a hora de olhar para dentro, é o que a gente tem vindo falando isso em todas as lives. Porque o momento, né, como diz o nosso querido amigo Luiz Antônio, é de limpar o porão, de fazer o nosso trabalho, porque se existe quando é que a hora vai chegar? Chegou. A hora chegou. Estou toda arrepiada aqui falando. Eu fui literalmente convocada. Né? A Anne também. As coisas estão para surgir e acontecer de uma forma... Não dá para usar essa palavra aqui. Mas na superfície,
E essa questão do aperto de todos os botões, então a Agenda 2030 está aí para ser emplacada de qualquer jeito, a Forceps, eles estão querendo colocar isso em prática para ontem, e a gente tem que estar preparado. E, nossa, Dini e Anne, como é que a gente faz esse trabalho? Né? É o trabalho interno, o trabalho é seu, é individual, é um trabalho que precisa ser feito a partir da tua frequência, da tua vibração, da tua forma de enxergar. E aí que a gente traz todos aqueles ensinamentos com relação à questão de que somos energia aqui, não existe morte, gente, né? Isso aí é uma ilusão de que colocaram, assim como a simulação está aí para mostrar para a gente muita coisa, e está na hora da gente pegar todo esse conhecimento, toda essa bagagem e usar. A maletinha do gato Félix, né, que até então estava guardadinha, é hora de pegar e usar. E sem medo. Porque se nós começarmos a ter medo, não, fujam para as montanhas, né? Eu acho que, sim, é hora da gente utilizar o que a gente tem melhor de arma, e a gente pode chamar de arma, é o coração. É o coração, é a certeza, a sinceridade, a autenticidade, né, do servir ao outro, do estar aqui e entender que a nossa missão, não só nossa, que estamos aqui na linha de frente, você, nós, tanta gente, mas todos que estão aqui com a gente hoje, todas as pessoas que estão aqui despertas, que estão entendendo esses movimentos, precisam, sim, de alguma forma, entender que vão ser convocados, ou já foram, né, a conduzirem de alguma forma, porque é muito. Se nós formos falar em percentual de pessoas dentro do planeta, desculpa aqui que eu esqueci de tirar o som do telefone. Então, em percentual dentro do planeta, o que nós vemos hoje é um percentual muito baixo de pessoas despertas. Mas, vamos lá, isso não faz diferença. A partir do momento que a gente tem um aumento de frequência individual significativo. Tá? Às vezes, vale mais do que 1 milhão. E aí depende da forma como você encara as coisas. Né? Fala um pouquinho aí desse olhar para dentro, Gê, que você vem trazendo no texto. Né? O que você coloca ali de mais importante? O que tem de destaque nesse texto, onde as pessoas precisam prestar um pouquinho de atenção, ter um olhar mais cirúrgico, mais clínico? Tá. Já que tu falou do que eu coloquei ali, eu vou ter que relembrar. Para não falar de cabeça, deixa eu abrir. Só, que eu tô... Aqui é tudo ao vivo e do jeito que a gente faz. Você está em casa, então vai lá. Certo. Acabou o tempo da Dini. Só dar uma repassada aqui no que eu escrevi. Ali eu coloquei lá o Fórum Econômico Mundial anunciando o cyberataque em 2023, falando nos próximos 2 anos, isso deverá uma probabilidade muito grande de acontecer. Né? Coloquei coisa que eu não posso falar aqui. Enfim, né, de uma forma geral, eu coloquei justamente que a gente não pode contar com as religiões nessa hora. Isso é uma coisa que muita gente torce o nariz. Acho que tem muita gente que quer despertar, de repente até já está despertando, mas ainda tem toda aquela base de uma vida inteira, né? A família inteira envolvida na religião. E isso está na simulação, né? Está nos códigos. A gente é doutrinado a isso durante toda a nossa vida, durante todas as nossas vidas aqui nesse mundo. Então, é por isso que é tão difícil, né, fazer esse caminho interno, se livrando desses conceitos errôneos, porque a religião ela sempre nos leva, eu acho que o principal, né, mote desse artigo aí que eu coloco é justamente isso, que o mais importante é você não ir para a religião, é correr para o lado oposto, porque a religião ela sempre vai dizer assim, não nos deixai faltar nada, né, perdoai as nossas ofensas, né, dai-nos a nós o pão nosso de cada dia, não é isso? Né? Então, isso não vai acontecer, isso é justamente o que eles querem que a gente pense, porque dessa forma a gente está entregando nosso poder pessoal a um terceiro.
que vai saber o que fazer com a gente. Então, tá, então é para eu ter esse poder sobre ti, então eu vou te pegar, vou te levar para lá. Só que tu quer ir para lá? Não, para lá, para o outro lado. Então, esse voltar-se para dentro é justamente isso. Quando você, né, começa a despertar no sentido do conhecimento, muita gente pensa que despertar, eu digo assim pelos comentários que eu recebo às vezes, né? Pensa que despertar é começar a ter visões, é começar a perceber coisas com os olhos que não percebia antes, ou ver coisas, ouvir coisas. Não, despertar, na minha opinião, pelo menos, despertar é você saber entender a realidade que você vive, né? E a realidade que nós vivemos aqui, ela é uma realidade falsa, ela é uma ilusão. Tudo que nós aprendemos desde criança nas escolas, enfim, por todos os meios, por todos os lados, o tempo inteiro, nós somos bombardeados de mensagens de mentiras, de falsidades, de coisas falsas. E despertar significa você começar a descobrir isso aí e trilhar esse caminho. Tá, sim, então isso não é verdade, então o que é verdade? E começar a pesquisar por aí. Né? Foi esse caminho que eu fiz e compartilhei na forma de escrita, porque o meu negócio não é falar, o meu negócio é escrever. Então, eu comecei a escrever, senão eu teria aberto um canal do YouTube e ia começar a falar também. Sem falar que escrevendo também, né, voltando aqui um pouquinho na questão do blog, escrevendo também eu tenho um pouco mais de liberdade. Até agora não me barraram em nada aqui, né? Não surgiu nenhum bloco para mim aqui. Mas então eu vejo que despertar e caminhar para dentro, que eu coloco em poucas palavras, até muito menos que eu estou falando aqui nesse artigo, é justamente isso. É a pessoa começar a descobrir que aquilo que ela acredita é mentira, tá? E quem está assistindo ele pode perguntar, tá, mas o quê? Como assim? O quê? Cara, tudo. O que está dizendo na TV, o que conta no livro de história, o que a ciência diz, o que a NASA diz, principalmente a NASA, o que todos os governantes do mundo dizem, é tudo mentira. É tudo mentira. Então, a gente tem que começar a descobrir o que é essa verdade, e é por isso que a gente tem que fazer esse caminho interior, porque é através do caminho interior que você vai descobrir essas coisas, é importante baixar o volume mental que a gente tem, que é aquele mar de pensamentos que não para de rolar e rolar e rolar, a gente fica naquelas conversas mentais intermináveis, né? Acorda e dorme nessa aí. Tem que parar esse jogo todo aí. Isso a meditação ajuda muito, né? Fazer uma mentalização, fazer uma meditação, com uma musiquinha de fundo, enfim. Esse é o caminho interior, porque com a meditação, a pessoa vai abrir os canais, né, que bloqueiam ali a mente objetiva, porque nós temos tudo armazenado na nossa mente subjetiva, no nosso subconsciente, e você vai começar a receber também as intuições, né, que vão te dar essa tranquilidade, essa paz interior e vão te blindar contra esse caos que é o mundo artificial que nós vivemos. Né? Porque outra coisa, o que significa o circo vai pegar fogo, né? Estão falando que uma hora esse véu vai cair. O que é o véu? O véu da Matrix dessa simulação. E o que significa o véu cair? É que a verdade vai aparecer, tipo assim, de repente, eu acredito até que vocês têm mais informação sobre isso do que eu. Né? Então, e a hora que acontecer isso, aquela pessoa que já fez esse caminho interno, de olhar para dentro, ela vai estar muito, mas muito mais preparada para sofrer o baque. Eu acho que o baque mesmo, para quem está bastante esperto, vai ser forte. Quem não está esperto vai sucumbir na hora, que nem moça. Acho. E a nossa opinião também, gente, desculpa te interromper. Porque, assim, a gente costuma ter uma ideia, especialmente quando a gente começa a trilhar esses assuntos, existe essa noção de que, não, eu despertei. Tipo, despertei vi a luz, né? Aí, automaticamente, eu me tornei um ser iluminado, calmo, tranquilo, que vê só o lado bom das coisas, que entende, né, que existe um bem maior, uma força. Não, gente. Despertar é ver a dura realidade que a gente vive uma grande mentira, que a gente está imerso num sistema de crenças que a gente não consegue nem ver o início, nem o fim, então a gente fica tateando realmente, e toda vez que a gente quebra uma crença limitante, a gente só empurra a cerquinha, como eu digo, e esbarra na próxima crença limitante, e na próxima, e na próxima, e na próxima, porque essa programação, ela está entranhada naquilo que a gente é enquanto humano na superfície, né? Então, quando a gente começa a perceber
essa teia de mentiras na qual a gente vive e se movimenta, isso é um momento de desestabilização total. É caos, a gente literalmente perde o chão. E cada vez que a gente chega naquela próxima crencinha limitante, a gente vê que aquilo lá também não é verdade, o chão só desaba mais um pouco e treme mais um pouco. E por isso que a gente fala tanto assim, gente, é importante fazer o trabalho interno, porque é trabalhar essas sombras, trabalhar, como diz o Luiz Antônio, trabalhar o porão, né? Limpar o porão, reconhecer aquilo que nos faz mal, aquilo que a gente ocultou, aquilo que a gente protegeu, que não quero ver, eu preciso ver, porque esse é o nosso ponto fraco, os nossos múltiplos pontos fracos. E a gente precisa estar estável para quando isso que a gente chama de realidade começar a cair de vez, né? E realmente, eu concordo com o G quando ele diz assim, quem não está entendendo que está vivendo uma mentira, vai ter todo esse processo que a gente vive, nesses processos meditativos, de acessar o subconsciente, de acessar o nosso próprio eu, de receber essas informações que nos permitem ir discernindo aos poucos, ter tudo isso de uma vez só, vai ser de pirar, né? Vai ser uma pancada. Então, assim, e ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente não está aqui para despertar ninguém, a gente não está aqui para salvar ninguém, porque não existem salvadores, né? Não existem salvadores. A gente está aqui fazendo o trabalho de formiguinha de cada um, né? E essa é a ideia, porque eu não posso fazer o trabalho do outro. A Dini não pode fazer o trabalho do outro. Pois é. O Olímpio está perguntando, a gente está no bate-papo, educadinho aqui. Está deixando o G trazer o conteúdo dele. Bate-papo educadinho. Essa questão aí da gente fazer esse trabalho interno com a limpeza do porão é bem difícil, gente. Então, assim, e perguntando para nós aqui, e como é que a gente faz essa limpeza de porão? Existem técnicas, né? Inclusive, tem uma que é você se confrontar, né? Confronte-se a si mesmo, seja verdadeiro contigo. Dê uma olhada no espelho e pergunta para você mesmo, né? O que você tem ali a limpar? Ainda, quais são as coisas que te fragilizam? Sabe? É um trabalho bem difícil, gente. É bem difícil. Tomei puxão de orelha de professor, né? Com relação a esse trabalho, porque todos nós temos que fazer esse trabalho agora intensivamente, tá? É aquele negócio, como a gente falou no início, a hora chegou, então precisamos demarcar bem essa questão da nossa atuação dentro do campo, porque cada um aí está com acesso muito, muito claro à missão. É só querer. O campo consciencial está aberto, mas escancarado para a gente acessar. Então, está na hora de vocês acessarem esse campo. Está na hora de vocês olharem... Exatamente. Nossa. É isso aí mesmo. O G chegou onde eu ia... A gente já está telepatando aqui, né? Onde eu ia chegar. Essas vibrações, tudo que o planeta está nos enviando, tudo que o universo está nos enviando de energia, é uma facilitação de abertura de campo. Tá? Como a gente paira no éter, plasma, né? No que a gente chama de etérico, a gente paira nesse campo, né? As informações estão ali, estão pairando e estão ao nosso acesso, estão ao nosso alcance. Então, é hora de você pegar, é hora de você nadar nesse mar de informação que está aí disponível para vocês. Fala um pouquinho. A pessoa está perdendo a voz aqui. Vou devolver a palavra para o G. Vai lá, G. Não, eu acho que sobre esse assunto aí, a gente até já falou, né, bastante coisa. Só pegando ali o que a Dini falou sobre o fato da limpeza do porão, de ser difícil. Né? Na verdade, eu acho que muito mais do que difícil, ele é gratificante. Tá? Porque no momento que você consegue realmente abrir ali a portinha do porão, entrar e começar a jogar aquelas tralhas tudo para fora, o retorno é imediato, a sensação de leveza é muito grande, e isso lhe dá uma abertura, abre a sua mente para outras informações que não são, né, aquelas coisas que são pesadas, que te trazem, né, energias pesadas e negativas que te prendem no chão. Então, essa limpeza do porão, talvez ela seja, parece ser, isso é uma das coisas que eu não podia falar,
parecem ser A difíceis. gente não fala, mas a gente mostra. A gente pode mostrar, né? E a Anne consegue elucidar bem essa questão, justamente por ser da área da saúde, né? E a gente traz com um certo cuidado, com uma certa cautela. Então, tá aí para vocês lerem na tela, gente. Né? Fala um pouquinho aí. Vamos embora. Isso, nunca se teve tanto disso que está na tela aí. Outro dia eu estava lendo uma estatística que entre 1972 e 2020, 1.400 atletas tiveram partida súbita. Entre 1972 e 2020, 1.400. De 2021 a 2022, já está próximo de 5.000. Só, isso considerando só atletas, tá? Que são pessoas condicionadas, aquelas coisas assim. Então, assim, quem tem olhos de ver, está enxergando porque está, assim, jogado na nossa cara. Quem não quer ver, não vai ver nem desenhado, então tá tudo certo, né? Exatamente. Porque só não tem uma causa, tudo é causa disso. Calor, frio, bebida, jogo, barulho de buzina, aquecimento, instabilidade climática, tudo, menos uma coisa. Só isso. Então, são essas coisas que estão aos olhos de todo mundo, né? Quer dizer, despertar isso aí, é começar a enxergar isso aí. Quer dizer, parar de acreditar no que aquele cara está falando na televisão, o político, o OMS, seja quem for, dizendo, não, porque isso aqui é para salvar a humanidade, vai melhorar a vida de todo mundo, porque os bebês... Olha o tamanho do absurdo disso aí. Isso praticamente a gente está vivendo num hospício. Né? Imagine uma vida natural, né? Uma vida natural onde todo mundo vive de produtos naturais. Não teria nem doença. Né? Ia morrer de acidente, de velho. E esse assunto que estava aí na tela é um dos gatilhos, né, Gê? Isso é um dos gatilhos desses botõezinhos que nós estamos falando. E ali e ali mesmo no blog, o G traz os outros botões, como a Anne falou, elucidou aqui sobre a guerra, né? Nós sabemos do botão também da Fake Alien Invasion, que é a falsa, não sei se essa palavra a gente pode falar, a falsa inva, né? Alienígena. Para ver como está diferente depois de 2020, né? A gente não pode mais nem falar. Não pode nem falar. Pode nem falar. Né? A gente não pode questionar. Isso e chamam isso de ciência. Uma ciência sempre foi feita na base da proposição de questões, de perguntas, e aí se busca a resposta. A gente chegou num paradigma científico em que é proibido questionar. Ponto. Isso. Ciência que fala é político. Isso. Exatamente. E nós temos aí também o Cyberattack, né? Temos ouvido falar várias vezes sobre essa questão dos 3 dias. Né? Aliás, deixa eu pegar um ganchinho. Pega. Te interrompendo para não perder o hábito. A gente ama. Segunda-feira, o Léo, nosso querido Léo Schnible, né, do canal Quanti Qualidade, ele fez uma live, né? Ele foi uma live não programada, que ele recebeu algumas informações e foi pedido para ele trazer, inclusive falando dessas possibilidades, né? E as consequências que isso poderia ter, né? Então, chamando a atenção. Sugiro que vocês depois deem uma passadinha lá no canal dele, quem não assistiu, para dar uma olhada. Deixa eu aproveitar para mandar um beijo para uma pessoa bem especial que está aqui. Olha aqui, ó. É o Vanicinha. Beijo, Van. Minha filhotinha. Filhota de coração, gente, porque ela é grandona. Eu podia ser mãe dela, mas... Com 18, não fiz tão cedo, mas é de coração. Linda. Então, essa parte dos catalisadores, como diz o professor, dos botõezinhos, o que a gente pode chamar aí de gatilhos também, eles estão também muito explícitos naquilo que nós conhecemos como World Economic Forum, né? Acho que a Anne vai trazer. Não, vou aqui. Porque é importante também falar para vocês aquilo que muitos já sabem, outros estão chegando agora no canal ou ainda não tiveram acesso. Esses controladores, quando a gente fala de controladores, dominadores globais, existe uma premissa que nós podemos chamar, quando a gente fala de... Nós não gostamos de dar nomes aqui. Eu acho que o G entende bem a gente, como ele já acompanha.
quando a gente fala de Federação Galáctica, de aliança, de resistência, isso são nomes para que nós possamos elucidar para vocês e explicar de uma forma melhor toda a atuação aqui no campo da Terra. Mas quando a gente fala, né, com o alto, eles não se importam com nomes. Esses nomes são usados aqui por nós. Quando a gente fala de comando Asta, de tropa de não sei quanto, de tropa X, Y, Z, alfa, ômega, beta, teta, não importa. O que importa é que existe uma mobilização com relação a diretrizes que foram abusadas, que foram rompidas. Tá? O universo, ele precisa de uma ordem, porque senão a gente tem o caos. Né? A ordem da luz, a ordem da fonte, existe essa ordem. Né? E na hora que você ultrapassa esses limites, você acende um alerta vermelho. Esse alerta vermelho da Terra está aceso há muito tempo. Tempo nosso aqui, porque para eles o tempo é muito diferente, a gente sabe disso. Né? Então, hoje, o que nós temos é uma mobilização gigantesca e intensa para que haja uma alteração efetiva, porque passaram de todos os limites. Né? Então, é para isso, por isso que a gente está falando tanto em preparação, por isso que a gente vem trazendo muita coisa. E nós sabíamos que chegaria 2024 e que teríamos que encarar essa de frente. Então, eu acho que pegando todo esse apanhado, a gente pode trazer até uma pergunta. Bota ali no favoritos, que eu vou jogar a bola para a Anne e para o G. Aqui, ó. Tem uma perguntinha ali que eu separei, que eu acho que dá para a gente elucidar. Peraí, deixa eu ver. Isso aí. Okay. Vai lá. Vamos lá, G. Eu não posso responder essa pergunta, vou ser suspeito. Eu vou mandar ler o livro Pensante. É um bom começo. É um bom começo, né? É um bom começo. Eu acho que a gente pode complementar até essa resposta. O pessoal está falando alguns comentários aqui no chat sobre se é confiável ou não confiável. Gente, isso é legal, tá? Usem esse discernimento interno. Porque, assim, ressoou aqui, deu quentinho no peito, beleza, vai em frente. Achou que não está legal, fica com o que ressoa e deixa de lado, né? Às vezes, realmente, não é uma informação legal, às vezes a gente não está pronto para assimilar a informação, e eu falo por mim mesma, teve muita coisa que eu li, que eu vi, que eu ouvi, e assim, não tem nada a ver isso. E aí a Terra deu uma voltinha, né, deu mais um passeio pelo espaço, e daqui a pouco aquela mesma informação chega e encontra uma Anne diferente em que aquilo fez sentido, né? Então, às vezes, realmente tem informação distorcida, e é normal, gente. A gente está falando de humanos trazendo informação dimensional. Passa pelo filtro do humano, passa por toda essa matriz de programação que a gente tem, porque por mais que a gente faça o trabalho de tentar desprogramar isso, ainda está aqui. Isso é muito forte e é inerente ao ser humano, ao estar humano aqui. Então, sempre vai ter desvio de informação, por melhor que seja a intenção. Então, tá tudo certo achar que não ressoa, beleza, beleza. Sigam com esse filtro interno ligado, tá? E, às vezes, assim, existem muitos falsos mensageiros, tá? E isso é legal a gente falar também. Tem muita gente com o propósito consciente ou inconsciente de aumentar a balbúrdia, tá? Tem muita gente que passa uma imagem de luz, uma imagem de ser legal, mas que está trazendo informação distorcida propositadamente para causar o caos. Sim. Tá? Lembrem que os dominadores globais, eles se alimentam do caos. Sim. Tá? Então, isso é importante a gente ter sempre em mente. E, assim, a gente não consegue acertar todas. A gente embarca em roubada, a gente acredita em coisa que não é. Mas, quando a gente se dá conta, é legal. Opa, aprendi mais uma. E tá tudo certo, tá? E deixa eu complementar o que a Anne falou aqui, que eu estou vendo no chat, e a gente sabe, e eu acho que o G vai concordar, eu tenho certeza. Ele vai concordar com o que eu vou complementar trazer. Depois também. Então, ótimo. As pessoas estão aqui falando que a Anne citou o Léo, né? Então, que algumas pessoas não acreditam, acho importante a gente colocar aqui antes que eu esqueça. Vamos lá, gente. O que nós falamos, o que a gente traz aqui sempre para vocês? Nós precisamos
E a gente assiste de tudo, a gente traz pessoas aqui, a gente dá a oportunidade das pessoas falarem, assim como a Helena Danã. Nós já trouxemos aqui no canal a Megan Rose, nós já trouxemos o Léo, né? Tantas outras pessoas que vieram aqui, denunciantes do serviço secreto, enfim. Que nós sempre falamos é o seguinte, assim como nós, não existe ninguém 100% certo. Tá? A premissa de cada um é de cada um, usem seu filtro, não deixem de se informar, sabe? Aqui a gente não endossa nada com relação a creiam 100%, porque crença já é limitante, não existe isso. Acreditem, também não trazemos, nem com relação ao que nós trazemos aqui de opinião, de informação, né? Que eu falo, não existe, gente, não existe isso de 100%. Então, sim, quando a gente acha que a gente pode dar espaço para falar, para trazer, ótimo, mas usem seu filtro e aqui a gente tem liberdade total, sabe? De concordar e discordar. E é isso que faz a gente aprender, conhecer. Então, sintam-se à vontade para discordar, porque nós aprendemos com vocês também. Isso é muito importante. Fala, Gê, pode complementar. Não, eu só queria complementar que, apesar da brincadeirinha, né, que eu fiz aí com ler o Grilo Pensante, ser um bom começo, de fato é. Mas, eu queria só complementar que eu até abordo isso aí justamente em vários artigos, eu já finalizei, até mais ou menos finalizei, eu coloquei lá no meio, não lembro, justamente falando disso aí, né? Então, como é que a pessoa vai saber o que é verdade? Tá, a pessoa, tudo bem, eu quero despertar, como é que eu sei o que é verdade e o que não é verdade? Porque realmente nós estamos vivendo num momento, principalmente desde 2020, que está brotando informação de tudo quanto é lado, gente se dizendo contatada, canalizando mensagem disso, mensagem daqui e dali. Pleiadiano tem não sei quantos representantes dos pleiadianos aqui no mundo já. Não estou querendo desacreditar ninguém, mas estou dizendo como que a pessoa, né, pode se orientar no meio de tanta informação para saber o que é informação válida e o que é informação, desinformação plantada ali, às vezes sem querer, mas a maioria das vezes é para enganar mesmo. Né? Às vezes é a serviço do superior, às vezes não. Mas tem muita gente que gosta de se divertir assim. Eu vou botar uma fofoquinha aqui só para ver a treta. É o que mais dá, né? Like e clique na internet é treta, não é? Isso. Inclusive, assim, a gente teve um exemplo bem clássico aqui recentemente. Vocês lembram a filmagem aquela da virada do ano, do tal do Gigante da Ilha do Mel? Foi a filmagem feita por uma família, aquela coisa assim. No dia seguinte já não tinha aparecido um jogador de basquete dizendo que era ele, tá? Depois ele veio a público, no dia seguinte vai ser, gente, era só brincadeira, eu só me aproveitei da situação porque eu vivo fazendo vídeo brincando com a minha própria altura. Só que muita gente, a gente vai olhar os vídeos na internet, muita gente acreditou naquilo que ele falou. Sim. E está desmentindo a veracidade das filmagens como se fosse, não, porque tem um jogador de basquete que assumiu que era ele. E não é. Nesse caso, é um caso que ele mesmo disse, não, olha, foi brincadeira, não era eu. Mas nesse aí já levou um monte de gente. Quantas coisas não tem, assim, das pessoas realmente se aproveitando para entrar no hype de uma notícia, numa coisa, num vídeo polêmico, alguma coisa que está bombando, para justamente aparecer, para ganhar like, e é só isso que interessa, né? Beijo, Miguelito! Miguel! Então, só para finalizar, né? Então, como que a pessoa pode saber, né? Como se orientar? Primeiro, eu acho que tem que usar um filtro muito importante, que é que tem muito influencer, né? Muita gente falando e dando opinião, assim. Eu acho que tem que fugir de opinião e tem que buscar informação. Né? Ver de onde é que saiu aquela informação. Isso procede ou não procede? Porque a maioria das pessoas, hoje, é o fenômeno TikTok. Né? O cara olha um vídeo, 10 segundos, próximo vídeo, 10 segundos, e não vai ao fundo de nada. Né? Então, e a pessoa Então, uma expressão muito engraçada, que um chefe meu falava um tempo atrás, engravida pelo ouvido. Né? Então a pessoa acredita naquilo ali que viu e esquece, vai para a próxima, e quando vê aquilo ficou, e o cara já não sabe se é verdade ou não é mentira. Agora, quem está querendo realmente saber o que é verdade, tem que pesquisar, não vai pela opinião alheia,
Se o cara falou, tal coisa aconteceu, vai lá e pesquisa se aquele militar disse aquilo mesmo, se aquilo tem alguma notícia fora da mídia dominante, porque a mídia dominante é tudo mentira. Então, e aí eu fiz a brincadeira no início, né, do Leio o Blog, Viro Pensante, que é um bom começo, que isso aí eu faço muito, tá? Eu vou escrever, antes de eu colocar um artigo ali, tem muita pesquisa antes de cada artigo, tá? Muita coisa intuição, muita coisa eu aprendi ao longo dos anos, mas muita coisa eu preciso refrescar a minha mente para poder colocar os dados ali. E eu pesquiso, eu ponho os links ali, ó, fulano disse e tal, é bem como o professor Luiz Antônio faz, né? Ele sempre fala, dá o dado e diz quem falou, põe entre aspas, etc. E tal. Então, eu, mais ou menos, de uma forma escrita, eu faço a mesma coisa. Ó, tá aqui o link da notícia, aquele quadro que tu mostrou ali agora, Anne, tinha embaixo ali link da notícia, daí o cara vai ver ali, vai ver que aquela notícia está baseada em dados do governo do Reino Unido, não sei o que lá, ou seja, aquilo não é desinformação. Né? Então, tem que pesquisar e não pode ficar engravidando pelo ouvido. A real é essa. E outra coisa, só para finalizar, é aquilo que tu falou, né? Se ressoa ou se não ressoa. Né? Se é uma informação que te ergue, que tu vê que realmente aquilo te agrega em alguma coisa, em conhecimento legal, aí você vai entender, mesmo não entendo agora, mas aí o mundo dá uma volta, 2 voltas, 3 voltas, quando vê você está preparado para receber aquela informação, e ela vai encaixar a pecinha lá. Isso. Se ela é uma informação só para te rebaixar a frequência, corre, porque é desinformação. Isso aí. Essa é uma dica preciosa. Se tira o teu poder, se te deixa com medo, não é legal, tá? Tem que ter uma mola motriz por trás, tem que ter um impulso para melhorar e para ganhar, para realmente assumir esse poder e o controle da própria vida nas mãos. Isso é fundamental. Talvez esse seja a grande chave, realmente, de discernimento que a gente precisa desenvolver. Sim. E discernimento, né? Hoje à tarde, a gente estava tomando um café e foi interessante, porque a gente está telepatando muito, né? Está muito engraçado. E uma das coisas que aconteceu foi que nós tivemos, na realidade, a mesma informação na mesma hora da onda de choque. Né? Tem uma onda de choque muito forte para surgir. Ela já começou, né? E ela vem com tudo aqui para a superfície, e é para a gente estar preparado. Né? E essa onda de choque não é para assustar ninguém, é para que a gente olhe isso de forma positiva, para que a gente olhe de forma a enxergar aquilo que a gente pediu tanto do aumento da frequência planetária, para que sigamos em frente, né, nessa premissa de avançar, de adiante. Eu acho que a palavra libertação é uma coisa muito forte, porque essa liberdade é uma liberdade individual e a gente não perde o nosso livre-arbítrio quando a gente fala de campo consciencial. Né? Nós nos colocamos aqui, né, presos, entre aspas. Nós, eu que falo a responsabilidade, e é a hora da gente chamar essa responsabilidade para a gente. Né? Não somos vítimas, gente. Nós não somos vítimas. Né? É o que eu falo. Todo mundo cortou salsinha lá atrás, na Tábua dos 10 Mandamentos, a gente colou chiclete debaixo da mesa da Santa Ceia, a gente fez sim. E assumir que nós fizemos isso é assumir um papel em que vai trazer uma experienciação gigantesca dentro do campo de vivência, de vida. E aí a gente não está falando dessa vida, a gente está falando de tudo. E trazer tua essência à tona. Trazer tua essência, porque as armadilhas estão aí, tá? O lado negro da força, quando a gente fala de dualidade, é gostoso, porque é rápido, porque ele vai direto no teu ponto fraco, tá? E se coloca para que você se sinta amparado, é o que a gente fala, confortável. Então, tudo que diz respeito a vício, tudo que diz respeito a repetição de comportamento, tudo que diz respeito a você enxergar de forma diferente
individualmente alguma coisa e que os outros não estão enxergando. Então, comecem a buscar isso em vocês, assim como a gente está buscando, né? E essa busca é diária, sabe, é cotidiana, e não dá mais tanto tempo para ler uma coleção de enciclopédia. A gente precisa fazer isso bem rápido, sabe? A gente precisa acelerar mesmo, meter o pé no acelerador com relação a essa lavação. Oi, Milton. Beijinho. E realmente o que o Milton traz aqui é bem o que a gente costuma falar, né? A verdade está dentro de cada um. E olhar para dentro é difícil, né? É bem isso. E fugir dela pode ser muito pior. Porque a gente gosta de ter uma autoimagem, né, do bonitinho, da última bolacha do pacote, né, a cerejinha do bolo, a gente sempre é especial. E não, gente, a gente está aqui todo craqueado, tá? É cheio de craca. É todo mundo raladinho, né? Enfim. Né? O Luciano trouxe uma pergunta aqui, ó, Gê. Aí você vai com a gente aqui no bate-bola. Se realmente tudo for uma simulação, como usar isso para não sofrer? Paz interior? Paz interior. Quer dizer, fazendo todos aqueles passos, né, da limpeza interna, limpeza do porão, né, olhar para dentro, né, fugir do caos, ficar neutro quanto ao caos que está rolando lá fora, desliga a TV, tira ela da tomada, não olha mais para a televisão e busca essa paz interior. Essa paz interior, isso eu já falei nas outras lives lá também, vou repetir aqui também. Eu estou falando isso hoje aqui porque eu estou nesse caminho. Estou nesse caminho e eu posso dar o meu testemunho. Tá? Hoje, o que acontece em volta de mim aqui não me afeta. Tá? O que pode acontecer daqui até o fim de 2024 ou até setembro de 2025, ou seja, o que for que venha por aí, claro que eu não sou nenhuma fortaleza, mas eu digo assim, não afeta no sentido de me desestabilizar do meu caminho. Né? Eu sei, eu vou ficar nervoso, em algum momento vou sentir medo, vou sofrer um pouco com ansiedade, que eu já venci a ansiedade, porque eu já aprendi a viver o aqui e o agora, recomendo, inclusive. Mas o caminho é esse aí, a gente repete, que o caminho é interno, justamente por isso, porque pelo caminho interno nós nos tornamos fortalezas de nós mesmos. A gente está rindo do Alex aqui. Tão juntinho aqui, ó. Tá um calor, gente. Um calor. Tem que ligar o ar-condicionado da nave. Pois é. Em breve. A gente está suave na nave. Vanessa colocou aqui, o sofrimento é inevitável, ficar sofrendo é opcional. Exatamente isso. É isso aí. Exatamente. Na verdade, não tem como não sofrer, né? Só que cada um vai absorver isso da sua maneira. Exato. E essa posição do observador, que a gente volta a falar, seguidamente a gente fala, né, nos deixa, de certa forma, meio que refratários à dor, ao sofrimento, né? Porque a gente está antecipando a jogada, a gente sabe no que vai dar, né? Então, acho que muitas vezes o que realmente nos arrasa é quando a gente está iludido. E, de novo, né, vamos trazer o Luiz Antônio, só se desilude quem se ilude. E talvez essa desilusão, porque o que representa essa desilusão? É jogar todas as fichas numa coisa que não era verdade. Então, a crença no Salvador talvez seja a grande ilusão que é alimentada e realimentada, e a gente está sempre em busca de um herói para nos salvar, né? Então, essa coisa da vitimização, que nós somos vítimas e que a gente precisa de um herói para vir nos salvar, né? Então, assim, é uma historinha muito bonita, um conto de fadas, mas é desempoderador, te tira do controle da tua própria vida. Então, seja o herói romântico, seja o herói político, seja o herói salvador metafísico das religiões, todos eles estão assumindo o nosso próprio papel de protagonista da nossa vida. Sim. E essa crença talvez seja uma das mais difíceis de quebrar, porque ela nos deixa desamparados, né? A gente fica sozinho no mundo, ninguém está por mim, o que eu vou fazer? Né? Por quê? Porque a gente foi criado dentro dessa base esse acolhimento, de que a gente tem algo maior que nós, que tudo aqui tem um sentido.
mas ninguém nos disse que nós somos parte da fonte e que a gente é tudo, né? Por ser fonte também, a gente tem acesso a tudo que é necessário e que a gente está preso dentro de uma roda de medidas tão grande que a gente não sabe mais quem a gente não sabe o que a gente está fazendo aqui. E aí a gente está aqui para aprender, para sofrer, para redimir. Oi, né? Então, assim, foi normalizado o sofrimento, foi normalizada a necessidade de passar perrengue. E a gente acredita nisso com todas as forças. E ainda acha bom, porque a gente vai sair daqui melhor, renovado, né? Com pontinhos lá no nosso boletim espiritual. Né, gente? Então, assim, às vezes as crianças estão ali, a gente nem se dá conta que elas estão ali. E o grande trabalho é reconhecê-las, né? Aí a gente faz aquela rodada de trabalho interno, e medita, enxerga as craques, vai para frente de espelho, fica olhando, recebe insight, aí a gente chega naquela assim, agora tô bom. Aí daqui a 3 passos a gente tropeça na próxima pedra do caminho. Aí a gente, achei mais uma caquinha para limpar. Né? É isso, Mônica, exatamente. Fala sobre o nosso papel na construção da realidade. Sim. Gente, esse é o nosso grande poder. O problema é que a gente tem aqui 8 milhões de seres humanos de superfície encarnados acreditando que eles dependem do Salvador. Né? Vamos tirar que não sejam 8 milhões, que sejam 7 milhões e 1 milhão de pessoas acreditando no próprio poder. A gente ainda é minoria, só que o nosso poder é maior. Porque a gente tem a força aqui, a gente sabe do que a gente é capaz. E isso nos dá muito mais potência porque a gente lida com uma frequência mais elevada. Então, essa é a nossa grande chave. Quando você fala tanto em massa crítica, que é preciso atingir uma massa crítica para virar a chave da transição, para esse processo de ascensão, só que quem está realmente fazendo esse trabalho interno e consegue elevar sua própria frequência, vibra numa frequência de ressonância muito mais alta e, portanto, muito mais criadora, muito mais potencializadora no poder de co-criar realidade do que quem está com uma frequência baixinha, preso, aprisionado no medo, na vergonha, né? Essa aí, ele está preso em si, mas ele não consegue co-criar tão potencialmente. Se co-cria essa realidade, em termos de ressonância de massa, realmente, de grande quantidade de pessoas vibrando nessa frequência. Mas assim que a gente coloca o narizinho para fora e começa a ver um pouquinho além disso, a gente começa a ver as nossas próprias potencialidades. E vocês precisam também, e mais uma vez falando do professor, não subestimem os jogadores, os controladores, os verdadeiros controladores. Não subestimem. Tá? Eles conhecem todos os nossos pontos fracos. Eles conhecem todos os nossos movimentos. Então, assim, por isso, repetindo, a limpeza de porão é tão importante. Tá? Falamos isso de cadeira. Eu estou falando aqui bem de cadeira, 333, né? Ainda falo, assim é. Então, não subestimem. E nesse ponto de que, sim, temos que ser suficientes para nós, mas entender que o trabalho junto, o trabalho coletivo, né, o trabalho de juntarmos as nossas forças, hoje é essencial, mas que você precisa se bastar como ser uno dentro da existência. Né? E a gente aprende isso a duras penas. Né? A Ana Leia está dizendo que eles são obstinados. Mais do que serem obstinados, eles são muito bons no que eles fazem. E eles estão ganhando esse jogo, estão levando esse jogo há algumas centenas de milhares de anos. Né? Não só aqui na Terra, mas nesse quadrante. Então, eles têm muita experiência e são exímios naquilo que eles fazem. Né? Só que agora a gente chegou no ponto que eles sabem que o jogo acabou, né? Porque a fonte interviu, disse que basta, né? E essa informação, ela está vindo de várias origens diferentes trazem essa mesma informação. É chegada a hora, chegou o tempo, tem todas. Aliás, eles sabem disso, os controladores sabem disso, porque eles botaram isso nos próprios livros sagrados. Então, quando a gente fala em livros sagrados, foram escritos por eles. E as profecias que estão lá, elas vão ser atingidas por eles, porque eles criaram. E nos conduzem para elas. É um manual. E não é por outro motivo que é tão assustador. Por mais que a gente viva dizendo que, olha, gente, Apocalipse é revelação, não é fim do mundo. Mas olha a forma como é interpretada. É tudo caótico, é tudo de destruição, é tudo de medo, medo, medo. A forma como é escrito é justamente para dar medo. Porque o medo freia, não que a gente tenha que se despojar completamente, porque tudo tem o seu proveito, né? Mas a gente não pode olhar aquelas palavras, sejam as palavras das escrituras
da religião católica, judaica, né? A gente precisa olhar aquelas palavras também como uma forma de análise, né? Porque, sim, a premissa ali é alterar para controlar. E também tem verdades embutidas, mas a alteração para controle está colocada em tudo, inclusive no outro artigo que hoje a gente não vai conseguir falar do G, que é sobre o cinema, que é maravilhoso. Não vamos falar? Eu acho que são 1h17, a gente pode entrar então agora nisso, né? Aproveitar que puxou. Eu estava aqui, então, eu estava aqui pensando, se a gente não começou a falar ainda do cinema... Então a gente vai. Então vamos lá, então, porque esse é um tema que a gente quase nem gosta. Se vocês se vocês já disseram que eu posso eventualmente ser convidado para alguma outra live, a gente até pode deixar... Já se considere. Show. A gente pode até deixar isso realmente para uma próxima, porque realmente esse assunto vai dar muito pano para manga. Né? É aquela velha história, quem não gosta de cinema? Né? Então, se a gente vai falar aí, eu acho que vai ter gente que vai começar a dizer, pô, não vou mais ver filme, então. Não, é o contrário, então, tem que ver para aprender. Então, vamos fazer assim, a gente marca a próxima live só para falar de cinema. Pode complementar com o que eu queria falar agora, e a próxima vai ser esse tema, já definimos o tema. Perfeito. Que legal. Adorei. Não, só complementar ali o que a gente estava falando, né? Eu vi o Léo falando exatamente isso aí numa live, espero que deve ter falado mais de uma vez, justamente isso, né? Que esses caras, esses dominadores, eles são loucos por cumprir as escrituras, porque é justamente o workbook deles. Eles escreveram aquilo ali justamente para fazer acontecer e conduzir daquela forma ali, para justamente manter, né, todo mundo dentro do cercadinho, dizendo, pô, mas está acontecendo exatamente o que eu estava dizendo. Pô, olha só, aquele profeta falou e aconteceu. Aí veio a Virgem de Fátima lá e aconteceu. Quer dizer, é tudo realmente um script colocado por eles, e é por isso mesmo que, pô, mas como é que os caras podem saber o que vai acontecer daqui a 2.000 anos? Não, eles fazem acontecer. Eles carregam a coisa de uma forma, conduzem de uma forma que leva para aquele resultado. Né? Não tem uma outra coisa, se posso dizer. Eu estava vendo também, só para complementar, desculpe se vocês queriam comentar ali o comentário de alguém que eu não cheguei a ler. Não, é só porque hoje a gente botou a fala da Adriana aqui na tela para todo mundo prestar atenção. Então, eu estava vendo um outro programa um tempo atrás aí, não sei se vocês conhecem o Laércio Fonseca. Sim. Tá. Enfim, a gente vê muita coisa, né? Muita coisa por aí, vê muita gente de todas as vertentes aí falando. E eu vi uma vez uma apresentação do Laércio Fonseca que me chamou a atenção. Ele estava falando, explicando exatamente o ponto que a gente está chegando no nosso processo civilizatório e colocando como exemplo o processo civilizatório anterior, de Atlântida, Búria. Né, que eles foram exatamente na mesma batida que nós, né, sem avanço nenhum. Aí, em determinado momento, a curva começou a subir, justamente na linha de corte. Ele estava explicando isso, traçando um paralelo no momento que a gente está vivendo agora. Quer dizer, a gente foi até os anos 1800, e antes disso tem lá quantos? 5, 6, 7, 8, 12 mil anos antes do nosso ano zero, naquela mesma batidinha, né, sem acontecer nada de relevante, todo mundo andando de carroça e fazendo fogo. Aí, de repente, estamos subindo, ou seja, a gente está subindo para atingir a linha de corte da civilização. Então, né, isso bate com as escrituras, bate com o que o Léo está falando, bate com o que está acontecendo hoje no mundo. Então, é por isso que eu digo, a gente, né, ouve tudo quanto é vertente e vai tirando as suas conclusões. Eu quero fazer uma pergunta, e eu sei que a resposta pode ser longa, tá? Mas tudo bem, porque vale a pena. E a gente vai estar dentro do esquema cinema ainda. Tá? Sim. Gê, como é que a gente consegue correlacionar filmes da trilogia Matrix com os protocolos dos 12 sábios de Sião? Que eu achei fantástica a tua análise. Ó, pergunta. Vai lá. Muito Caramba, bom. meu. Olha o piorado aí. Nossa, mas essa entrou e jogou o dedo na ferida e rodou. Deixa eu ver se eu entendi direito. Vocês falaram para não falar disso, é isso? E agora querem falar disso. Fala daquele jeito que a plataforma entende. Exatamente. É curto. Assim, se você tiver alguma dificuldade, a gente ajuda aqui, mas vamos lá.
Olha, até pouco tempo atrás, o filme Matrix, para mim, era um dos melhores filmes que existia. Só que ele era só isso, ele era um filme. Né? Quando é que a gente vai imaginar que aquilo ali pode ter um paralelo tão forte com a nossa realidade, correto? Documentário. Até pouco tempo atrás... documentário. Até pouco tempo atrás, eu estou falando, sei lá, 2017, 2018, por aí eu ainda estava na vibe Matrix, né? Tipo assim, Matrix para mim é o filme e a realidade é a realidade. Agora me diz, depois que a gente aprende tudo que a gente aprendeu, né, sobre a realidade do nosso mundo, sobre isso aqui ser uma simulação, sobre existir uma realidade lá fora, que não é exatamente o mundo espiritual e o mundo físico, não. É disso que a gente está falando. A gente está falando de uma outra realidade também física como a nossa, só que a nossa realidade, ela é bastante ilusória. E a gente vê o filme Matrix trazendo isso, né, trazendo todos os elementos ali no artigo, que a gente vai ter que fazer agora essa live rápida, porque a gente já está dando o teaser aqui, né, já estão fazendo um trailerzinho aqui. O filme Matrix ele traz exatamente a relação que é o que a gente está vendo vamos dizer, de 2020 para cá, que a gente está aprendendo. Eu até 2018, 2019 não sabia nada disso. Eu sabia uma peça aqui, uma peça ali, mas o quebra-cabeça não estava montado ainda. E agora que eu já vi o quebra-cabeça montado, aí eu olho para o filme Matrix, caraca, meu! Aí tu vai perguntar como é que faz a relação. Caraca, mostraram isso! Já estavam mostrando isso desde 99 para nós, pô. Aqueles berços, para vocês terem uma ideia, né? Falar um pouquinho, elucidar o que o G está falando. Eu uma vez caí sem querer, porque a gente acaba caindo sem querer num ninho, e esse ninho estava cheio desses berços. Cheio. Caraca! Inclusive e na Antártida, ainda para a coisa ficar mais cabeluda. Sabe? Foi bem impactante. Assustador não, que como a Anne fala, e o professor também, eu sou muito fio desencapado. Então, assim, mas foi impactante de ver aquela cena. Porque é muito parecido. É muito parecido. E é justamente essa interjeição que a gente faz. Como eles foram capazes de colocar isso ali. Não, sabe? Os paralelos da realidade ali é uma coisa absurda. Então, voltando ali aos protocolos dos sábios de Sião, depois que a gente desperta para a realidade, aprende o que é a nossa realidade, aprende sobre a simulação e o que tem além da simulação, então aquele filme ali ele se torna uma coisa real e palpável. Aí você vê que o nome da cidade, onde os humanos remanescentes, que são as vítimas, né, moram numa cidade chamada Zion. Pelo amor de Deus, muita escancaração. Né? Aí o cara que tem a chave dos programas que vai liberar, eu já estou dando spoiler aqui, se chama Merovingian, então não tem como não. Sabe, os caras escancararam demais. A série do Matrix, que fala dos Merovingios também, lá do Dan Brown, que a gente fala do Código da Vinci, né? E esse filme saiu bem antes do Código da Vinci ser público, né? Sim. E o Código da Vinci... O Código da Vinci mesmo é um mar de símbolos, né? Nossa! Né? Quando a gente fala da linhagem merovingia, né, e a gente vem falar do Brown, né? Gente, tem muita coisa. Tem muita coisa. Se nós trouxermos simplesmente a história de Yeshua, a história de Madalena, a premissa do discurso deles, né? O que eles vieram fazer aqui, né? O que foi cortado, assim como outros mestres, a gente chama de mestre, mas é uma forma da designação de energias de campos superiores e que vieram conscientemente trazer algum ensinamento aqui para nós. Eu acho que é a melhor forma de definição que a gente pode trazer. Onde eles eles assumiram isso. É melhor do que usar o mestre, entre aspas, né? Mas essa análise do filme Matrix, eu acho que
dá para elucidar muita coisa com vocês aqui quando a gente trouxer, e vai ficar muito claro o que a gente observa no filme. E ainda tem também, você falou do Merovingian e o Morpheus. Olha o nome, Morfeu. O Morpheus. O Morpheus. Não, todos eles, cada um deles. Ali eu começo. Bom, a gente vai falar, não vai falar, vou deixar para a próxima, né? Isso. Né? Então, todos porque eles. Senão a gente vai emendar e vão até as duas aqui. Não, e é gostoso, né? Porque. Vai puxando a corda e não tem como parar, né? Isso. Então, para você que ficou curioso de saber do que a gente está falando, corre lá no blog. Isso. O Grilo Pensante, tá o link aqui na descrição do vídeo e vai ler essa correlação que o G conseguiu falar. Sim, a Trinity, né? Sim, Sônia. Trinity também. Todos eles. Tá muito interessante. Essa correlação, a gente ia ter que falar em códigos aqui. Não conseguiríamos trazer. Isso, né? Boa, Anderson. A Matrix a gente pode usar no Proibidão. O próximo Proibidão, inclusive, a gente vai dar os recadinhos que a gente nem deu no início da live. A gente está trocando, tá? Para vocês também ficarem aí cientes. Como a gente está trocando tudo aqui, a gente está vindo com muita coisa nova. O Proibidão vai voltar ao formato original dele, onde nós vamos trazer assuntos polêmicos. O próximo que a gente vem falando dos Nephilims, tá? E tem muita coisa. Com embasamento dentro da nossa visão extradimensional, das nossas viagens conscienciais. A gente vai trazer com isso, com a visão remota. É importante, né? Está na hora da gente entregar, como nós falamos aqui, sem 100% de certeza de nada, tá? Favorzinho, mas sim, a gente vai trazer. É importante para vocês, é importante para a gente colocar isso. Então, sim, próximo Proibidão, Nephilim. De repente a gente entra aí com Matrix no outro. E eu acho que dá para entrar, né, num campo aí bem minado, quando a gente faz essa correlação. Cai, aí a live cai porque não dá para falar o nome das criaturas que estão lá na casinha lá de cima. Mas estão saltitando, pulando, feito perereca na água fervendo, tá? Querendo emplacar de qualquer jeito, porque sabem que a coisa já aconteceu, que quando a gente... Aquela coisa do, gente, mas isso é falácia. Não, já aconteceu. Né? O que vai acontecer agora é reverberar na simulação. Reverberar aqui, no campo holográfico da coisa. Professor Luiz Antônio. Pois é. E olha que eu nem ouvi. Essa fala eu não ouvi. Mas aí a gente faz igual. Beijo, Luiz. Então, assim, eu acho que... Acho não, né? Essa parte a gente pode dizer assim, a certeza que está dentro de nós, dessa mudança, existe, acho que existe desde que a gente nasceu. Nós viemos preparados para estar aqui. Todo mundo que está aqui. Nós viemos preparados para assistir essa mudança, sabe? E ela já tá aí, se colocando. Mas, né? A gente pediu para estar aqui nesse momento. Isso. Tá? A gente programou para estar aqui nesse momento. Porque cada um de nós... E, aliás, é um privilégio, né? É um privilégio. É um privilégio estar aqui hoje. Sintam-se privilegiados. A gente está na linha de frente do palco, vendo a cena toda se descortinar. Tá? Então, a gente pagou caro por esse ingresso para estar aqui nesse momento. Vamos curtir o show. Com certeza. Deixa eu ver se tinha ficado mais alguma pergunta. Nós somos pobres meninas inocentes. Isso. Aqui, tinha ficado uma pergunta para o G lá do início. G, como é que convive com os não despertos ao redor? Como é que a gente... Eles veem a gente como loucos, né? E... Olha, eu posso ser sincero e não dar o meu testemunho, porque a gente convive com essas pessoas, né? Então, mas realmente a vontade que dá é chacoalhar, bater na cabeça, acorda, né? Porque
Tem uma frase que até acho que foi um meme que eu vi, não sei, que diz assim, despertar é como ser o único sóbrio numa festa cheia de bêbados. É verdade. Ótimo. Ótima definição. Então, sabe, então a gente vê as pessoas sendo enganadas, vê as pessoas sendo carregadas. Eu acho, de uma certa forma, até às vezes eu paro para pensar sobre isso, a ignorância é uma bênção, né? Porque, Sim. pô, tu fica dentro da tua zona de conforto, né? Tu tem a tua diversão, tem tua cota de sacrifício lá, mas também tem o lado bom da vida, e de repente tu descobre que, peraí um pouquinho, mas se a realidade não é assim, então o que que é? Aí pensa agora um pouquinho lá no filme Matrix, olha como é que estavam os caras vivendo em Zion, e olha o que que era Matrix, né? Então, de repente, tu quer mesmo, porque teve um no filme lá, que diz, não, eu prefiro ficar aqui no Matrix, esse bicho aqui tem um sabor maravilhoso, que é o que a simulação nos dá, eu acho que é a parte da diversão da coisa. Né? Só que, ao mesmo tempo, a gente não tem nunca e nunca vai ter aqui aquela felicidade suprema, aquela felicidade inteira, né? Que não são só momentos. Hoje, nossa felicidade é feita de momentos. Nós temos momentos felizes e um monte de outro que é solavanco. Né? Então, então, respondendo ao nosso camarada aí, é difícil. Fica vendo, eu sofro um pouco por isso, com isso, mas a gente não tem como interferir nisso. O que eu estava tentando fazer aqui é justamente abrir e, olha, esses canais aqui, que estão vocês aqui, o Flávio me deu oportunidade lá, abriu, assim, uma avenida para o meu trabalho, que antes estava restrito no meu blog tem até hoje 35 mil visualizações, com 2 anos e meio. Né? Isso parece bastante, só que só naquela primeira live lá com o Flávio já deu mais de 40 mil visualizações. Então, olha o quanto de campo isso é aberto. Que legal. Isso, para mim, é uma realização no sentido de que eu estou vendo que o meu trabalho está abrindo os olhos de alguém, pelo menos. Que seja, eu quando comecei a fazer isso, eu pensei, se eu conseguir abrir os olhos de uma pessoa, eu já vou me sentir realizado. Então, hoje eu não sei quantas pessoas estão sentindo algum benefício com esse trabalho, os trabalhos que vocês fazem também, obviamente, e tanta gente está fazendo. Mas estou falando de minha parte, né? Porque a pergunta foi, né, como é que é conviver com os não despertos. Mas é um pouco pesado nesse sentido. Pegando a tua analogia de tá como é que é, tá sóbrio numa festa que tá todo mundo bêbado, o negócio é que a gente às vezes tem que se fingir de bêbado também, né? Sim, claro, naturalmente. Agora só não me peço para torcer para time de futebol, daí complica. Faz parte. E por isso que a minha resposta para essa pergunta é abstrai e finge demência. É a melhor. Eu gosto muito de citar o capitão lá dos Pinguins de Madagascar. Sorria e acene. Só que a Tatá gosta de fazer. E aqui, falando da Tatá, a Tânia, nós 3 estamos juntas, né? A gente sempre vai estar juntas, né? Então, assim, não existe separação. Né? Não existe separação dentro daqui da 3D, sim, porque nós estamos fisicamente separadas, né? Ela bem longe, mas não, estamos juntas, né? E falando dessa questão aí que a gente estava com relação, é lamentável, né? Como o G fala dos não despertos, mas cada um está seguindo o seu caminho. E está tudo certo, não tem nada de errado nisso. Sim. E não se deve interferir, né? Exatamente. São almas, a gente pode botar o nome de alma porque fica mais fácil, né? Quando a gente fala de energia, né? São seres energéticos, que somos nós, que estão no seu papel, estão cumprindo o seu papel. Eu gosto muito da analogia, eu já trouxe várias vezes aqui, da escola, em que estamos todos matriculados numa grande escola, né? Nós temos pessoas que estão cumprindo aí o jardim de infância, tem outros que já estão lá no último ano se formando e vão sair da escola. Inevitavelmente, quem está no jardim de infância vai chegar no 3º ano algum dia, né? E esse planeta é para essa experienciação. Fala, Gê. Tá, só um cortezinho rápido, não quero te interromper. Vai? Tem um artigo que eu escrevi que chama-se Uma Creche Chamada Terra. E vou te dizer que foi um dos meus artigos menos lidos. Tá? Mas ali eu estou botando o dedo na ferida e torcendo, falando exatamente isso aí.
Vamos compartilhar esse artigo, então, lá no canal do Telegram. Isso aí. Acho interessante a gente fazer essa divulgação. É muito importante. O Cláudio está perguntando qual é o canal do Gbus. O G não tem canal no YouTube, ou tem, G? Eu tenho, mas ele não está com os meus trabalhos lá. Eu compartilho uma coisa aqui e outra. Eu estou tentando achar um tempo para colocar os meus artigos em forma de áudio, né? E colocando ali algumas imagens. Isso é um projeto que eu tenho. Eu até já tentei, fiz um piloto, mas não deu muito certo. E o nome do canal é O Grilo Pensante. É bem fácil de achar. A gente vai trazer para vocês aqui, o pessoal está pedindo, né? A gente vai colocar aqui, eu acho que você colocou na descrição o blog dele? Está na descrição, então, gente, o blog, o Instagram. E eu vou colocar aqui para vocês, vou colocar no chat ao vivo. Aí está o blog do G, tá? O Grilo Pensante. Se vocês digitarem na busca lá do nosso querido pesquisador famoso, que eu não quero fazer propaganda dele, vocês acham. E no DuckGo também. E aqui, ó, tá para vocês. Melhor o DuckGo. Isso. Né? Também acho. Ou com você. Ó, tá aqui, gente. Tá. E todos os contatos do G nas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo também, tá? O linkzinho lá, só ir direto, que tá tudo lá. Tá? Quem mais? Alguém tinha feito outra pergunta que eu passei, não vi mais. Colocou nos favoritos, sobe um pouquinho. Não, eu não botei nos favoritos, espera uma das recentes. Eu queria dar uma resposta para o Anilson. O Anilson fez várias perguntas meio inquisitivas durante a live aqui. Ele quer um spoiler de quando que vai ter algo na prática. Né? Não sei se o G quer dar alguma dica para o Anilson de coisas que estão acontecendo na prática. Dá um spoiler de quando vai ter algo na prática, que saia da ficção. Porque de teoria e blá, 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 todo dia tem gente criando canal. Meu Deus, abre a janela e olha para fora. Vai dizer que no mundo está normal. Que é mais prático. Acabou de trazer os artigos. Não, a gente está falando aqui, o que a gente está falando aqui, tudo está acontecendo no mundo, catalisadores, a guerra, né, o X lá, isso tudo acontecendo, não são eventos naturais. Meu Deus do céu, o que a gente está falando aqui é justamente trazendo as informações do que está acontecendo. Eu, pelo menos, não inventei nada até agora, nem uma vírgula. Eu acho mais prática do que isso, não sei se eu entendi a pergunta, né? Então, assim, muito provavelmente o que ele está querendo é que uma nave desça no quintal da casa dele e os ETs se apresentem. Tá, essa prática. Entende? Bom, quando chegar nesse ponto aí quem não tiver desperto, quem não tiver com o espírito preparado ainda, vai ser esmagado que nem uma mosca. E exatamente quando chegar nesse ponto aí... E é exatamente por esse tipo de mentalidade, de pergunta e de crença, porque isso é crença também, que um dos grandes catalisadores que estão programados é justamente uma falsa invasão alienígena. Com esse tipo de espera, com esse tipo de expectativa, quando é que vai acontecer alguma coisa de sobrenatural? Está acontecendo todo santo dia. A gente está numa rede social falando em código, porque tem censura. A gente está no século XXI com censura, vivendo uma democracia relativa. E uma guerra de quinta geração. E uma guerra de quinta geração, uma guerra proxy, que estamos na terceira G, caso você não tenha percebido. Guerra informacional. Existe também, complementando aí, uma outra coisa que está acontecendo, a gente não falou aqui ainda, não sei nem se pode falar, é aquela tal daquela ideologia distorcendo tudo, né? Exato. Passando que nem um rolo compressor por tudo. O que tem de normal nisso aí? O que há 20 anos, 15 anos, 5 anos atrás era certo, hoje é errado. O que era anormal, hoje é regra. E não está acontecendo nada. E cada vez castrando mais. E mais. Então, daqui a pouco a gente não vai poder falar, a gente só vai falar... Exato. Né? É bem assim. Então, eu acho que mais do que provas na prática, né, estampadas, escancaradas, a gente não tem. A menos que a pessoa viva numa bolha e ache que isso tudo é certo, né? Sim. Aliás, o Anderson usou exatamente essa frase, ele aqui. Né? Quem tem olhos para ver que vejam. Simples assim, isso aí, Anderson. É isso aí. 1h45. Gê, além do teu blog, você tem alguma pretensão de vir para o YouTube? Eu acho que você pode.
A gente Tudo depende das variáveis. A gente faz assim, ó. Nossa casa é sua casa. Isso. A gente já vai aí marcar para falar de uma vez. Exatamente. Certo? Porque o nosso canal, a nossa premissa é justamente trazer, né, pessoas como você aqui para nos ajudar, para dar oportunidade também de falar, né? Gratidão. Obrigado. Porque hoje, mais do que nunca, nós precisamos abrir espaço. E nós sempre fomos assim e a gente vai continuar sendo. Sim. Né? Quantas pessoas já passaram aqui pelo canal e foram ajudadas, né, com esse espaço aqui aberto, e a nossa casa está aberta para isso. É a nossa missão, é a nossa missão de alma. Somos, sim, mensageiras, a gente está aqui, né, e, como diz, peito aberto mais ou menos, porque o coletão aqui está colocado, né? E é importante também dizer, Maricota aqui, Anne vai dar um recado, estou de volta, fazendo o quê? Adivinha quem voltou a fazer agora a leitura cástica? Temos agenda aberta agora para fazer leitura cástica com a dona Dini. Voltamos. Leitura cástica com visão extradimensional, porque esse é o nosso trabalho que a gente pode dar um nome diferente. Isso. Né? E os links para quem quiser fazer as leituras com a gente está aqui também na descrição do vídeo, gente. Sejam muito bem-vindos aqueles que quiserem. Nosso contato está no Telegram. E, além disso, traremos o nosso tão esperado, tanta gente vem buscando no nosso privado, pedindo extradimensionais. As nossas viagens conscienciais, onde nós duas vamos conduzir vocês, tá, a lugares que a gente ainda vai intuir. Então, nós vamos ter aí o Proibidão início de abril. A data já está fechada, é dia 6 de abril. Nós vamos abrir as inscrições, porque sim, agora expanda-se. Tem domínio particular. Então, a gente vai estar com domínio, né? Tem muita novidade aí para vocês. E vamos, final de maio, junho, trazer o Extradimensionais para vocês. Isso. Né? Olha que legal. As suas lives aqui no Flávio Vale. Você tem um poder de síntese excelente. A gente também acha. Gratidão imensa. Gê, foi um prazer ter você aqui com a gente. Assim que a gente terminar a live, a gente já agenda, já marca a nossa próxima data, tá? Pessoal, se vocês conhecerem gente que vocês quiserem trazer aqui para a gente bater um papo, conversar, deixa nos comentários aqui do vídeo, que a gente dá uma olhada nos comentários e vai atrás. Sim. Tá? A gente tenta fazer isso. Sim. A gente está disponível para isso. É isso. E quem quiser buscar o G, tá aí, o Grilo Pensante, né? Deixa eu colocar aqui na tela de novo para vocês. O negócio é achar. Ali vai ter a entrada para todas as minhas redes também, tem Telegram, Face, Insta, tá tudo ali. Tá aqui, ó. Aí, gente, grilopensante.blog, para que vocês acessem, tá? E os artigos são muito interessantes. A gente vem falando de filme, de cinema com G da próxima vez. Vamos já marcar. Isso. Domingo a gente entra? Claro, né? Claro, domingo tem live. A gente ainda não sabe o que a gente vai fazer. A Anne ainda vai estar aqui, do meu ladinho. Ainda vou estar aqui, curtindo os últimos diazinhos de férias, último final de semana de férias, vou estar aqui. E domingo vocês vão ver uma surpresa que a gente vai fazer amanhã, né? Isso. Mais surpresa. Gê, considerações finais. Agradecer, né, imensamente a oportunidade, essa janela para o mundo que vocês me deram aqui. Essa recepção maravilhosa, vocês duas são duas esferas de luz fantásticas aí. Foi realmente uma dádiva conhecer vocês. E só tem a agradecer, né? Imagina. A gente que agradece. Além do convite, me dão toda a liberdade aqui para eu trazer o assunto. Foi até de minha escolha. Disse, vamos falar do blog, então. Vocês prontamente, não, vamos, então. O que mais eu posso esperar? Né? Agora já temos até mais uma live aí pré-marcada, com data em aberto aí. Quer dizer, são 101 artigos agora, essa semana, mais tardar, início da outra já vai ser o 102º, e a gente só falou de um até agora, então tem muito pano para manga aí. Pouca coisa, né, para falar, né? O que não falta é assunto, né? Meu Deus, a coxa de retalho aqui que a gente vai, né? A minha vontade maior é de escrever, mas vamos falar também, não tem problema.
Ai, nossa, Egna, olha, eu vou trazer o comentário da Egna. Isso aqui é sonho pra gente, né? Michael Sala até já nos permitiu trazer aí traduções. Olha. Se der para você, será. É isso, Gê. Mais uma vez. Gratidão, querida. Gratidão imensa. Gente, pessoal, gratidão por vocês estarem aqui com a gente. Sejam bem-vindos à nova antiga casa. Sim. Né? Cheia de novidades para vocês. Feita com muito amor no coração. Né? E em breve mais novidades virão. Expandam-se. Esse é o nosso desejo para todos nós. Expanda-se. Cada um. Boa noite. Expandam-se. Uma boa noite para todo mundo